Você que já teve oportunidade de assistir ao primeiro encontro com o professor Arthur Guerra, da Faculdade de Direito Milton Campos, agora estamos aqui de volta com o nosso podcast Carreira em Foco e o professor Arthur vai hoje falar um pouquinho mais para nós sobre a sua trajetória profissional. Novamente comigo, o querido discente Davi Gelap. Ei, Davi, mais um encontro com o professor Arthur e nós queremos ouvir um pouco mais da sua trajetória. Aqueles que perderam o primeiro episódio, entre no YouTube, busque no Instagram para que você possa assistir ao nosso primeiro encontro. Hoje, então, vamos falar um pouco da trajetória profissional desse grande professor da Milton Campos. Davi, o que você tem para poder falar e perguntar? Porque eu tenho certeza que os nossos alunos e aqueles que nos assistem querem também entender um pouco essa trajetória de um brilhante advogado, brilhante professor, que é um professor que nós costumamos falar, é um showman em sala de aula. Davi, o que você tem para perguntar para o professor? Exatamente, Mônica, muito obrigado. Novamente, muito obrigado, Arthur, por estar aqui novamente. A galera, como dito pela querida professora Mônica, entre no canal para poder ver o último episódio, que foi super interessante. E, bom, a minha pergunta para o professor da casa é que eu, como um novato, vamos assim dizer, nos estudos do direito, eu estive perante aquela grande questão: qual curso que eu devo escolher, né? E como que eu vou fazer para escolher o curso? É a minha vida ali que vai começar, né? E aí então o direito veio assim, muito pelo âmbito familiar, como o senhor falou também, e eu até enxerguei algumas semelhanças, porque eu mesmo sou fascinado por certas ciências, a biologia, geografia, eu sempre fui até um pouco obcecado, porque eu sempre gostei muito. E aí, então, eu queria questioná-lo, porque eu também tenho vontade de seguir uma carreira acadêmica para ser professor. E eu queria questioná-lo como que foi essa escolha de não só se formar em direito, não só ser um bacharel, mas fazer um mestrado, um doutorado, chegar para ensinar o próximo. Maravilha, Davi. Primeiro, agradecer por estar aqui hoje no convite especial aí no nosso Carreira em Foco podcast Carreira em Foco, não é isso? Isso mesmo. Tá. Então, para quem está assistindo hoje, queria dar um recado para você entender um pouquinho dessa história que eu vou contar aqui. Você tem que voltar lá no anterior também e assistir. Então, como já disse aqui o Davi em outras oportunidades, vai lá no sininho, né, notificação e etc. Segue o podcast, segue o Instagram também, porque tem vários colegas trazendo dicas assim importantíssimas que podem te ajudar a definir a sua própria carreira e como seguir nessa carreira. Então, Davi, para te contar um pouquinho, e eu não vou contar tudo, porque senão o pessoal não vai assistir o primeiro, e eu quero que eles voltem lá para assistir também. Para chegar a professor, isso foi uma trajetória muito, muito longa, mas ela parecia estar sendo formada a cada momento. Eu digo que, como professor, eu sou resultado de vários outros professores que eu tive, né? O jeito de um, poderia enumerar aqui, o jeito de um, a postura do outro, o como falar do outro, o como expressar do outro, mas a maior mestra que eu tive, a maior professora que eu tive, não só de sala de aula, e acabei me encantando um dia que eu fui assistir uma aula dela, foi minha mãe, que foi professora também, durante muitos e muitos anos, e efetivamente me inspirou na forma, no lidar com os estudantes, né? Quero dizer, o porquê estar ali. O porquê estar ali não é simplesmente uma questão remuneratória, salarial, né? Vocês vão ver que na carreira a gente tem muitas outras formas de ser bem remunerado, mas é o porquê estar numa sala de aula. E eu falo disso daqui a pouquinho para você. Te explico melhor isso daqui a pouquinho. Mas minha mãe, meus tios, eles vieram de uma trajetória de estudo, em que o estudo era o que transformava a vida das pessoas, né? Minha mãe nordestina, meus tios nordestinos, eu sou cearense, né? Eu vim para cá criança, mas nordestinos que eram e sem privilégios, eles tinham que estudar muito. Meus avós eram daqueles tipos que
que cobravam que estudassem, né? Ainda que na escola pública, que fosse possível naquele momento, eles tinham que se virar para estudar. Então, não tinha desculpa. Aí minha mãe sempre falava aquela história que acho que a mãe de todo mundo deve ter falado isso para ele, que no meu tempo eu ganhava medalha não sei o quê, eu ganhava medalha não sei o quê, aluno de classe, tal, tal, tal. Mas mãe, como é que você ganhava isso se meu tio estudava junto com você, ele também ganhou e tal? Não, porque ele ganhava na sala, eu ganhava na outra sala. Então era o destaque ali naquela época era uma cobrança muito grande. E meus tios, meu tio, por exemplo, meu padrinho, ele economista e tal, enfim, super conceituado na área dele, professor da Universidade Federal, você imagina como que ele queria que eu estudasse, né? Como ele queria que eu formasse e como ele queria que eu fizesse um concurso público. Eu fiz 18 anos, esperava um presente do meu padrinho, ele me deu. Foi um conjunto de apostilas para passar no concurso do Banco Central do Brasil. Então, assim, ele fala assim que você vai formar a sua carreira, assim que você vai ter estabilidade e etc. A cabeça dele, né, funcionava desse jeito, né? Minha mãe também, seguindo muito meu padrinho, incentivou muito os estudos. Então, desde pequeno, eu entendia a importância do estudo, ainda que eu não gostasse de estudar, ainda que eu não estudasse o tanto que eu precisasse, mas eu entendia a importância do estudo. Então, o estudo é o primeiro ponto que eu quero fixar aqui, a primeira baliza que eu quero fixar. E como estudo, eu sempre falava assim, eu preciso ter mais. Então, do colégio, eu passei para outro colégio, aí do colégio eu falava assim, eu queria fazer um curso de inglês para aprender um pouco mais de inglês, eu quero fazer um curso de português para aprender um pouco mais de português, eu quero me especializar em cada uma das possibilidades aqui, né? Inclusive, na educação física, teve um dia que eu fui ter uma aula de capoeira. Aí eu fui e falei assim, vou me aperfeiçoar em capoeira. Aí, por conta disso, eu virei professor, mestre de capoeira, contramestre de capoeira. Então, eu fiz 11 anos de capoeira, né? A disciplina também é o segundo pilar. E essa disciplina eu adquiri muito do judô, que eu faço desde os 8 anos até hoje. Então, são anos, décadas e décadas do judô até terminar o judô e continuar fazendo. Faz parte da disciplina. Então, estudo e disciplina são 2 pilares já que eu já trago. Terminada a minha graduação em Direito, e no Direito também, eu busquei sempre iniciação científica, busquei sempre escrever, busquei ser monitor, e eu fui monitor, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, que à época ela era procuradora do Estado, procuradora-geral do Estado. Na época também, então eu fui monitor dela de constitucional e de administrativo. A doutora Maria das Graças Albergaria também, uma desembargadora, também fui monitor dela na época, as duas ali, enfim. E vários outros professores, mas ambas me incentivaram muito a escrever artigos, livros e etc. Ainda não escrevia livros naquela época. Mas logo que eu formei, fui fazer uma especialização, conheci alguns colegas e tal, e passei a escrever livros também. Ainda que obras coletivas, passei a escrever livros, temos até uma obra coletiva juntos e tal, mas já estou mais para frente, né? Depois da especialização em Direito Público Municipal e Eleitoral, eu decidi para o mestrado. Mas como consequência, né? Porque quando termina a pós-graduação, o que eu vou fazer? Hoje as pessoas pensam muito assim, eu vou fazer o mestrado para o quê? Lecionar, para dar aula. A minha intenção não era essa, a minha intenção era só escrever com mais propriedade, aprender mais, etc., sobre determinado tema. Um belo dia, né, a minha mãe, que lecionava na faculdade, falou assim, abriu um edital lá na faculdade para professor. Só que nessa época, a minha dedicação era mais pelo direito administrativo municipal. Eu estudava mais isso daí. E a prova era de constitucional. Aberta a vaga de constitucional. Aí eu falei assim, mas eu não vou passar nessa prova de constitucional. Ela vai. Tem um livro aqui, eu já trouxe o livro, você estuda o livro, você pode ler esse livro. Era Alexandre de Moraes, das edições em que ele ainda era um pouquinho fino, assim, 2 dedinhos e tal. Você vai estudar nesse livro aqui e amanhã você faz a prova. Mas qual que é a prova? Não, olha no edital aí. Fazer uma prova escrita sobre um tema vai ser sorteado e uma apresentação oral e uma aula também para o professor Marcos Afonso. E um outro coordenador e outro coordenador. Enfim, era essa a prova. Aí eu falei assim, bom, a aula, o quadro, a sala, para mim não é um problema. Porque lembra bem, eu já tinha dado aula, vou ter que contar, né, para o pessoal que não foi lá no podcast. Vai ter. Eu já tinha dado aula de biologia
em cursinho pré-vestibular com 300 alunos na sala. Eu já dava aula, tinha dado aula também de português, né? Menos gente na sala, enfim. Então a habilidade ali da aula não era tanto o problema, mas e o conteúdo? Esse que era o problema. Então passei a noite estudando, lendo aquele livro ali e tal, enfim. Glória, ler o livro do Alexandre de Moraes, mas aí aprendi tudo que ele fala, para depois desaprender, mas enfim. E aí depois disso, fiz a prova, passei, foi tudo bem, e comecei o direito constitucional, a dar aula na faculdade. Terminei o meu mestrado, eu não tinha terminado o mestrado ainda, né? Terminei o mestrado, e depois disso, aliás, o mestrado eu fiz na Federal também. Quando eu fazia a pós-graduação, já tinha alguns professores que eram professor Baracho, né, professor Menelik, professor Zé Luiz Quadros, tinham alguns professores da minha pós-graduação no Ministério Público que eram professores na Federal. E aí eu me interessei por aquilo e falei assim, professor, como é que eu faço para entrar para a Federal? Aí eles têm prova e tal. Eu posso assistir sua aula? Aí eu fui assistir como ouvinte, aprender o que era um mestrado. Chegou no final do ano, eu fiz a prova e passei. Foi muito legal essa prova, porque hoje vários amigos que eu tenho Davi, era daquele momento que a gente fazia a prova, ele ficava no corredor conversando a respeito. E aí, o que você falou nisso? O que você falou? Que era uma conversa para ser uma tarde e nunca mais nos encontrarmos. Não, todos esses aí, nós viramos professores, encontramos na carreira aí. Então, tem vários e vários. Professor Alexandre Bahia, professor Abraão, professor Alex, vários e vários colegas dessa época fizeram ali o mestrado comigo. Cristiano Fortini, enfim, vários são do mesmo momento. Bom, aí fiz o mestrado, comecei a dar aula e tal, e as aulas começam a pegar a gente, né? Eu tinha que preparar a aula e tal. A aula pega. Pega. A aula pega. As primeiras aulas, quando você começa, você tem que ter ali o papelzinho do lado, né? E tal, dando a colada ali, enfim, perguntas dos alunos e tal. Como é que eu faço com essa pergunta? E eu era muito claro, eu falava assim, olha, já vou combinar com vocês, estou começando a dar aula agora, eu não sei tudo, mas o que eu souber eu vou passar, e o que vocês não souberem, vocês me perguntam que eu vou tentar resolver. Talvez eu vá achar mais rápido. Naquela época não tinha celular, não tinha nada disso para você consultar ali na hora. Aí depois disso fiz o doutorado, com o meu mesmo orientador da Federal, ele mudou de faculdade, então eu segui, fui fazer na PUC o doutorado, terminei o doutorado, escrevi sobre escrevi sobre clonagem humana no mestrado e sobre direitos fundamentais do embrião. Adivinha por quê, pessoal? Ah, agora entendi. A biologia. A biologia me seguiu até então. Muito interessante. É tanto que a minha dedicatória do mestrado é muito voltada aos professores que eu tive de biologia. Entendi. Entendeu? Então, muitos termos que eu já conhecia, né, mitose, meiose, para falar os mais simples assim, né, ribossomos, eu já conhecia, isso foi muito simples de eu usar na minha dissertação de mestrado e no doutorado também, inclusive para contestar a decisão do Supremo Tribunal Federal que libera as experiências científicas com embriões, quando eles falam que o embrião, depois de 5 anos, é inviável, né? Não, trago provas lá de que embriões com mais tempo são viáveis. Uma mulher uma cientista da NASA com 16 anos de embrião coloca e tem trigêmeos, enfim. Então, demonstra que os argumentos trazidos na fundamentação da decisão do Supremo não são argumentos viáveis, né? Que eles são natimortos ali. Esse foi o seu doutorado, né? Esse a tese de doutorado, uma grande tese. Mas sempre falando assim de direitos fundamentais. Eu acho importante que a clonagem seja tratada não como clonagem, mas como direito fundamental. Uhum. Que os embriões, né? Quem é o sujeito dos direitos fundamentais? Eu não estou falando só para embriões. Eu estou falando assim, como que a Constituição define quem é protegido, né? Porque, há um tempo atrás, mulheres, negros, deficientes, crianças com síndrome de Down não eram protegidos, porque eles não eram gente. Isso. Eles não eram vistos, não eram vistos, não eram tutelados. Eram Só que a minha tese é justamente para dizer que todos nós somos tutelados. Não, e o que é incrível, professor Arthur, porque sua trajetória ela vem realmente num espectro para o ensino desde que você é muito jovem. E mais uma curiosidade, que é uma peculiaridade da sua vida, você não é mineiro, você não nasceu em Minas.
possivelmente a sua família, então, toda ela venha do Nordeste para Minas Gerais. Então, vocês ainda tiveram que construir tudo nas Minas Gerais. Na verdade, o meu pai é mineiro. O pai mineiro. Pai mineiro, ali da região do quadrilátero ferrífero, Barão de Cocais, né? Mas meus tios ali, meu pai é Santa Bárbara, na verdade, mas meus avós de Barão de Cocais, João Molevade, Itabira. Então você vai ver que tem muito guerra por ali. Sim. Né? E sua mãe vem... Lá do Ceará. Do Ceará. Exatamente. Puxa, é uma grande história. E, professor Arthur, para além do mestrado, doutorado, fica muito claro que durante todo o seu período de estudo na faculdade, você tinha outras atividades na faculdade importantíssimas que nós estamos sempre chamando a atenção dos nossos alunos, para monitoria, para pesquisa, para extensão, porque isso realmente faz com que o seu curso seja diferenciado. E, claro, as portas irão se abrir naturalmente pelo esforço e pelo conhecimento que vai travando com professores, com profissionais, tanto do direito quanto de outras áreas. Agora, professor Arthur, para além da sala de aula, que por si só já é uma grande profissão, vamos perguntar igual os nossos alunos perguntam. Ô, professor, mas o senhor trabalha com o quê? Ou seja, é uma brincadeira, mas para além da sala de aula, como professor brilhante que também é advogado. Como foi isso? Sempre advogado, essa foi a carreira desde o início, teve algum perrengue, pensou em ser um juiz, um promotor, um delegado ou ter uma outra carreira? Como foi isso? Também para viver essas duas vidas ou é só uma vida também, né? Não, legal. Isso é interessante, gente, porque eu falava assim, né? Você é professor, mas eu tenho que ganhar dinheiro também, né? Eu vivi um momento assim de glória como professor, né? E remuneração, porque os cursinhos preparatórios em determinada época na história do Brasil, eu peguei esse auge como professor, né? Então, a gente era muito bem remunerado como professor e faria qualquer pessoa. Eu tinha um colega que ele era juiz na Bahia e ele abriu mão da carreira de juiz para ser professor de cursinho preparatório junto com a equipe toda ali, né? Porque pagava realmente muito bem. Pagava muito bem, muito bem. Você, enfim, sem pôr número aqui, mas recebia muito bem, né? Vou falar que era mais ou menos o que você ganha no ano da graduação, você ganhava ali em 15 dias. Isso. Era mais ou menos isso. 15 dias que eu digo não é dando aula todo dia. É aula segunda, quarta e sexta, talvez. Ou segunda e sábado, enfim. Mas meu sonho sempre foi a advocacia. A advocacia que eu gosto é a advocacia. Eu gosto de resolver problemas. Né? Resolver problema dá um problema danado. Por quê? Porque eu resolvia problemas dos meus colegas no colégio. Aí eu fui ser o presidente do Grêmio no colégio. Aí me botaram o presidente do Grêmio durante 3 anos. E desse Grêmio foi legal porque veio tanta gente bacana. Por exemplo, a vereadora Fernanda Altoé. Ela era minha colega e ela era minha diretora de esportes. Olha que incrível. Minha não, né? Perdão. Ela era diretora de esportes na gestão que eu era o presidente. Então era muito legal. Assim, a turma era muito empenhada, era gente que queria trabalhar. Depois fui para a faculdade. Aí na faculdade peguei o DA. Aí, quando entrei para o DA, eu não saí mais. Só fui sair no 9º período do DA para poder formar, né? Mesmo assim, fui para o departamento de esportes. Então, assim, eu queria resolver problemas o tempo todo. Seja reivindicando, pedindo e etc. Seja nessa atuação, de certa forma, política ali, né? Mas isso me fez ir na gestão do DA várias personalidades hoje, assim, que a gente encontra no dia a dia. Tem algumas que eu prefiro não falar, mas várias que pertenceram à minha época da faculdade estavam ali já tentando uma carreira política e tal. Alguns nunca ganharam de mim. Hoje eles estão lá como políticos ferrenhos, enfim. Mas aí a advocacia veio e olha o menino teimoso, né? Minha mãe tinha o escritório dela, montadinho e tal. Aí eu falei assim, não. Eu, orgulhoso, eu tenho que montar o meu escritório para ninguém falar que eu dependia da minha mãe. É uma bobagem danada, porque não é depender, é ter a parceria com a melhor colega do mundo, que seria minha mãe. Mas eu montei um escritorinho, né, com a colega ali que estava no 8º período, aí ela era secretária, fazia o cafezinho, eu atendia os clientes já, ela atendia comigo, era estagiária, enfim, era meio misturado ali o papel,
pagava conta e resolvia o problema. Eu tinha que resolver o problema. O escritório, ele não devia ter o tamanho dessa sala aqui do... Ah, mas não tinha mesmo. Dessa sala aqui, é porque eu não olhei para trás ali, não tinha nunca esse tamanho aqui. Talvez esse pedaço aqui, era ali no Barro Preto, era o honesto, era o sincero, era o que eu podia ter. E um cliente foi lá e me abraçou assim, firmemente. Até hoje ele é meu cliente, né? Porque eu resolvi um problema dele. Aí nas minhas estratégias que eu estudava, eu falei assim, ô fulano, ao invés de você ficar me pagando por serviço, eu mexia com licitação para ele, para as empresas dele. Ao invés de você me pagar por serviço, por que você não paga por mês? Aí ele, Arthur, e quanto que seria por mês? Eu inventei um valor, professora Mônica, não tinha parâmetro nenhum, mas era tipo assim, sei lá, são 5 salários e meio. Aí ele, tá, vou te pagar. Beleza, aí ficou me pagando por mês 5 salários e meio. Um belo dia, depois de anos, ele falou assim, Arthur, de onde você tirou aqueles 5 salários e meio para eu te pagar? Porque eu não sei de onde você tirou esse número e tal. Mas esse valor era o que eu usava para pagar o meu escritório, conta, tal, fax, né? Telefone, fax, enfim. Mas depois disso, eu já estava com uma carteira de clientes formada, né? Alguns por causa de eleições, que é um outro capítulo à parte, dá até um outro podcast, por causa de eleições, comecei a ter alguns clientes da área pública. E a partir daí, então, eu falei com minha mãe, vamos juntar os escritórios? Ela falou assim, pode vir, a casa está aberta para você. Só a sala que ela já tinha para eu ficar já era maior que o meu escritório, né, na época. Mas eu tinha uma carteira de clientes minha e que me possibilitou seguir ali na advocacia, uma advocacia que eu chamo de partido, que você recebe um valor mensal que os clientes te pagam, mas sempre tem as ações. Hoje, eu atuo muito no direito público. E isso vem muito dos escritos que eu tenho, né? O escrito te traz reconhecimento. Não é uma vaidade só. O escrito diz sobre quem você é, sobre o que você fala, o que você estuda e etc. Né? E eu atuo muito com direito público, tanto para os agentes públicos, prefeito, vereador, governador e etc., deputados, quanto também para os órgãos públicos. Então, prefeituras, órgãos estatais, empresas estatais, todos são a mira do nosso escritório. Né? Essa é uma consequência desses elementos que eu tenho falado aqui, do estudo, da disciplina, da formação e da educação. Porque, em momento nenhum, eu falei aqui que meus pais ou minha mãe me abriram portas no sentido de ser amigo de fulano, de cicrano e etc. Não era essa a pegada. E eu sabia que eu tinha que me diferenciar dos outros. E a forma que eu tinha de me diferenciar é com aquilo que minha mãe me ensinava. Seja educado. Não tem um desembargador que, por exemplo, não vá te receber se você souber ter educação, souber se portar, souber se vestir. Porque você chegar num tribunal de boné, você não vai ser recebido. Aliás, você vai ser posto para fora. Agora, se você chega sem gravata diante de uma autoridade, desembargador, de um governador e etc., mesmo que o governador não use, ele pode não usar, mas você não. Então, esse saber se portar, ele é muito importante, porque ele dá a possibilidade de você dialogar com a pessoa. Abre o espaço de fala. Isso é importante que está sendo falado, a ritualística. Uhum. Nós não podemos perder a ritualística, posto do contrário, nós não passamos sequer credibilidade. E muitos acham que isso é uma bobagem, que isso não existe, que isso está superado. E nós sabemos perfeitamente bem, o mundo oficial, ele funciona com ritualística e se faz absolutamente necessária. Professor Arthur, eu fico encantada porque, primeiro, a facilidade incrível de falar, de expressar e de transmitir para nós um pouco dessa sua trajetória incrível. E na parte da advocacia, eu sei que existe uma paixão muito grande pelo chamado hoje direito eleitoral, que é o mundo político. Professor Arthur, dê para a gente assim uma palhinha, como é que surgiu esse mundo político na sua atividade como advogado? Porque você não é o político, você trabalha resolvendo problemas para políticos. Exatamente. Como isso chegou na sua vida? Olha só, professora Mônica. E Davi, você vai ver que eu sempre vou tratar a professora Mônica como professora Mônica aqui.
No tribunal, pode ser até que eu encontre com ela, vou chamá-la de doutora Mônica, professora Mônica. Os que foram meus professores, eu não consigo. Tem vários que são meus amigos hoje, porque depois eu fiz pós-doutorado, voltei até eles, falei assim: estou com a ideia de fazer pós-doutorado. Eu não consigo chamar, por exemplo, professor Baracho. Eu não falo assim, chamar o Baracho. Não consigo chamar o professor Baracho se não for de professor, porque ele foi meu professor. Automático, né? Automático. Faz parte dessa ritualística, né, que ela está falando. Claro que lá na sala dos professores a gente se trata por Arthur e Mônica, porque estamos no outro cenário, né? Mas, professora Mônica, foi um negócio tão casual. Vamos lá, esse mesmo cliente meu, que lá atrás, assim que eu formei, mexia com licitação, ele trabalhava para uma prefeitura. E trabalhando para uma prefeitura, posso falar, não tem problema, prefeitura de Santa Luzia, tinha um prefeito lá que era uma lenda na cidade, era o Calixto. Esse prefeito Calixto, ele era conhecido pelo seu talento, pelo seu carisma e etc. E ele acho que ele ia se reeleger, salvo engano, ou eleger o próximo, e aí ele precisava de um advogado. E o empresário, que era meu amigo, meu cliente, melhor, na época era meu cliente, chegou e falou para ele assim: eu conheço um advogado que mexe com esses trem de público aí. E aí o Calixto chegou e falou assim para mim, chegou para ele: traz ele aqui. Aí na hora que eu cheguei, a primeira palavra do sujeito que estava lá, um assessor, que eu também conheço hoje, chegou e falou assim: nossa, mas ele é novo demais. E o Calixto fez como o príncipe, né? Chegou e falou assim: pode deixar que isso daí o tempo vai resolver. Esse problema o tempo vai resolver. Aí ele falou assim: então você mexe com o público, com as políticas e tal, não sei o que lá. Eu falei assim: absolutamente, eu não sei nada disso. Ele falou assim: mas você vai ser meu advogado, porque eu já gostei de você, eu vi que você tem postura, eu vi que não sei o que, papapá, você vai fazer minha eleição. Eu preciso de você para fazer minha eleição. Eu não confio em ninguém que está aqui. Da conversa que a gente teve hoje a tarde inteira, eu vi que você tem conhecimento nas coisas e tal. Você vai fazer minha eleição. Eu lembro que ele falou assim: eu já vi uns recursos seus que você coloca esse tal de Halley Lopes. Era o Eli Lopes Meirelles. Eu já vi que você escreve bem e tal, você vai ser meu advogado. Mas o prefeito, eu não entendo de eleitoral. Deixa que eu vou falar o que é para você colocar. Você estuda, coloca os seus livros lá, seus Halley Lopes, e tá tudo certo, que era de administrativo. Então, nessa época, eu fui numa locadora de vídeos. Na verdade, mentira. Eu fui na OAB, no Barro Preto ali, 67, tinha um prédio da OAB, em que eu aluguei as fitas de uma professora falando sobre direito eleitoral. E fui estudar o direito eleitoral. Fita cassete. Estudar direito eleitoral. Não tinha YouTube, não tinha nada disso. Estudei, peguei o livro, estudei a lei, tal. E aprendi aquilo ali e consegui conduzir aquela eleição. Dali para frente, começaram a me procurar. Porque o Calixto era muito conhecido, porque a gente tinha ganho a campanha muito bem. Os próprios juízes na época ficaram encantados. Dr. Caldeira Brant era o juiz nessa época lá em Santa Luzia, uma figura, uma lenda também no judiciário, uma pessoa especial, muito formal, e etc. Do jeitinho que eu gosto, né? E aí seguindo o eleitoral. De lá para cá, né, as coisas não pararam mais. E aí eu advogo antes, quando a pessoa está fazendo as eleições, durante, quando a pessoa entra para a prefeitura, e depois também, eventualmente, se tiver as ações de improbidade administrativa, que é um foco lá do escritório também. Com certeza. Mas eu gosto muito, muito, muito de advogar. Não, nós temos certeza, professor Arthur, que os alunos, e daqui a pouquinho Davi vai ser seu aluno, eles deliram, porque é um misto de muita competência, de muita exigência de estudo e de disciplina em sala de aula. Você é cantarolado na faculdade como um dos professores que mais exige de seus alunos. Isso eu posso confirmar. Estando no primeiro período, já ouvimos grandes histórias do senhor em sala de aula. Pois é, professor Arthur, nós estamos chegando, já caminhando para o fim desse encontro, e nós temos aqui um hábito de fazer assim algumas perguntinhas rápidas, que nós brincamos que é um pinga-fogo. Oh. E depois desse pinga-fogo, eu vou querer muito, gostaríamos mesmo, que você deixasse para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, uma mensagem do professor Arthur Guerra para
os que estão começando o curso, para os que estão pensando em fazer um curso e até mesmo para aqueles que já estão formados e estão na sua trajetória. Bem, em primeiro lugar, então, vão ser 2 perguntinhas rápidas de pinga-fogo, Bora. que eu acho que todo mundo quer saber um pouco. Professor Arthur, diz para a gente assim, com uma palavra ou com uma expressão, família. Estrutura. Estrutura. Davi, Essencial, eu diria. o que... Não, para o professor Arthur, Bom, uma um pergunta. pinga-fogo para ele. Exigência em sala de aula. Disciplina. Sem... E aí só estendendo, né? Porque eu gosto de fundamentar Sim, a é. decisão. Sem a disciplina, cada um ali com um objetivo, cada um querendo uma coisa, cada um com uma estrutura de família e com um objetivo de vida, vai querer chegar num lugar. Se a gente não combinar antes o que é respeito, a gente não consegue chegar no objetivo comum, que é transformar a vida de todo mundo que chega ali em tal horário e sai tal horário. Então, Perfeito. acho que é muito importante isso. E professor Arthur, mais uma. Milton Campos para você. Uma paixão e um orgulho. Essa não dá para falar em uma palavra só. Paixão e orgulho. Bem, e agora a sua mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Bacana. Para além da verdade agora, né? Sim. Bom, eu digo o seguinte, não adianta a gente lamentar o passado, ficar vivendo de passado. Pense sempre em transformar a sua vida. E para transformar a vida, só tem um ex que importa. É o ex-tudo. Então, para transformar a sua vida, estudar, dedicar, seguir a sua carreira, porque ninguém mais vai pensar no seu futuro, senão você. Professor Arthur Guerra, uma alegria enorme esse nosso encontro. Tudo meu. Confesso que eu tinha muita vontade de entrevistá-lo. As nossas portas estão abertas para que possa voltar sempre, porque temos muito para dialogar, até mesmo sobre questões precisas de direito constitucional. Podemos depois combinar um longo bate-papo sobre temas específicos. E queremos, então, deixar assim os nossos mais efusivos agradecimentos, porque sei que o seu tempo ele é muito, muito contado. E para você que continua nos prestigiando com sua audiência, fique conosco até o nosso novo encontro, seguindo no nosso Instagram e no nosso podcast. Exatamente. O @ é podcast Carreira em Foco, então, por favor, siga a gente no Instagram, no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal. Lembre de checar o primeiro episódio com o professor. Tem outros professores da casa que também já foram entrevistados, entrevistas super ricas em conteúdo. E é isso, não é, professora? É isso. Bem, nos despedimos e até breve.